A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estudar a nossa revista de adultos, A Fragilidade Humana e a Sabedoria Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. Vamos estudar a lição de número 7 hoje, que diz a teologia de Bildade. Se há sofrimento, há pecado oculto? Eis a pergunta, né? E nós lemos aqui o texto áureo dessa lição, que é Jó, capítulo 4, versos 7 e 8, que diz assim: Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. A verdade prática desta lição é a existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ou seja, a pessoa pode sofrer sem estar em pecado, tá? E isso tem várias vertentes que nós podemos analisar. Então, o foco é a gente analisar as falas, as colocações teológicas de Bildade, assim como nós fizemos com outro amigo de Jó na lição anterior, ele faz, ok? Então, o objetivo é destacar o argumento de Bildade que contrastava o pecado com o caráter santo e reto de Deus, explicar a concepção de Bildade que associava o pecado à quebra da moralidade religiosa, esclarecer a argumentação de Bildade que contrapunha a pequenez humana com a grandeza de Deus. Então, ou seja, o objetivo geral é mostrar que nem sempre o sofrimento é consequência de um pecado oculto, como pensava Bildade, ok? Então vamos fazer a leitura. Eu vou ler tudo, ou melhor, eu vou lendo e já vou comentando para a gente não perder tempo aqui, ok? Vamos lá para Jó, capítulo 8. Jó, capítulo 8, a partir do primeiro verso, que diz assim, ó: E logo Bildade, o suíta, respondeu e disse... Sabe o que significa o nome Bildade? Significa velha amizade. Ou seja, agora chegou o momento, no capítulo 8 de Jó, de a velha amizade falar. Né? Um velho amigo de Jó. O nome Bildade significa velha amizade. E às vezes, os amigos, né, da velha amizade, os mais antigos, pensam que sabem tudo sobre nós. E acham que tem poder para nos julgar, né? Aquelas pessoas que estão mais próximas da gente acham que conhecem toda a nossa vida, que conhecem o nosso coração, e eles ali, por acharem que conhecem, estão aptos para trazer um julgamento sobre as nossas vidas. Então, nós precisamos entender que o coração do homem, somente Deus consegue sondar. Por mais que nós passamos tempo, conheçamos uma pessoa, a gente não vai conseguir conhecer totalmente o coração dessa pessoa, ok? Verso 2: E até quando seguirás dizendo tais coisas? Pois as palavras da tua boca são como um poderoso vento. Para você entender esse versículo 2 de Jó, capítulo 8, você tem que ler o capítulo 7. Porque no capítulo 7, Jó, ele está ali fazendo um discurso, né? Jó está ali fazendo um discurso e ele começa a falar do destino dos ímpios, tá? Jó, ele começa a falar do destino dos ímpios. Então nós temos que tomar muito cuidado. Ele fala assim, ó, em Jó 7,10: Não retornará mais à sua casa, nem o seu lugar jamais terá dele memória. Ou seja, quando os ímpios morrem sem a salvação, eles vão para o lugar que eles não vão retornar mais. Não vai retornar para a sua casa, porque a nossa casa é lá no céu com Deus. Jesus preparou para nós moradas, e a vontade de Deus é que nenhum homem se perca. Nós não somos deste mundo, estamos aqui de passagem, ou seja, a nossa casa é lá no céu. Então Jó, no capítulo 7, ele começa a falar o destino, né, a condenação, o juízo que vai vir sobre os ímpios. E Bildade, né, a velha amizade, estava ouvindo ali o discurso de Jó, e ele pega e fala: até quando seguirá dizendo tais coisas? Porque quando nós
vamos pregar, vamos ensinar, vamos falar sobre juízo, as pessoas não gostam muito de ouvir. E a Bíblia lá no Salmo 101 fala assim, ó, cantarei as misericórdias e os juízos, a ti, Senhor, cantarei. Ou seja, não posso falar só do amor de Deus, porque o amor de Deus ele é muito abrangente. Deus é espírito, o amor de Deus é espiritual, não é emotivo, emocional. E o amor de Deus ele abrange a graça e o juízo. Ó, isso mesmo, o amor de Deus abrange a graça, a misericórdia e o juízo. Então, quando Jó começa a falar no capítulo 7 do juízo que virá sobre os ímpios, aqueles que morrem sem Deus, sem Jesus Cristo, isso incomoda. Então, quando você começa a falar, um pregador começa a falar do juízo, que as pessoas vão ser lançadas no lago de fogo e enxofre, que o sofrimento vai ser terrível, que se não tiver Jesus vai para o inferno. Tem gente que não gosta de ouvir isso, incomoda. Aí Bildade ficou incomodado com o discurso de Jó e fala, até quando seguirá dizendo tais coisas? Pois as palavras da tua boca, capítulo 7, são como um poderoso vento. Ele faz uma indagação, né? Ele fala assim, né? Até quando falará tais coisas e as razões da tua boca serão qual vento impetuoso? Ou seja, às vezes as pessoas não querem acreditar que o juízo vai vir. Então elas têm uma vida de pecado, elas não se arrependem, elas pecam, muitos pecam consciente, e elas não querem acreditar que depois desta vida existe dois destinos, ou vai para o céu ou vai para o inferno. Elas não querem acreditar nisso. Então elas vivem hoje e se esquecem do amanhã. Tem alguns lemas, né? Viva hoje como se fosse o último dia, não se preocupe com amanhã, né? Faça as coisas sem arrependimento, tudo lemas diabólicos, né? Tem até uma musiquinha que agora esqueci, qual é? Se eu não me engano, ela é o tema do Criança Esperança, um programa que arrecada fundos, né, para ajudar crianças carentes ao redor do mundo. Essa musiquinha muito conhecida, muito famosa, ela fala que você não pode ter arrependimento, faça tudo que te der na telha, viva o melhor. Ou seja, o que o diabo está falando? Ele usa a mídia, ele usa a cultura, ele usa a música, ele usa a arte, ele usa cinema, ele usa muitas pessoas para falar assim, ó, não creia em Deus. Como que ele faz isso? Ó, viva uma vida sem arrependimento. Sendo que a mensagem de Deus é arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, João Batista, Jesus, os apóstolos. A mensagem é de arrependimento ao longo de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Só que até a musiquinha já nos ensina que nós temos que viver sem arrependimento. Os lemas que vêm, ó, viva como se fosse o último dia. Ou seja, isso vai entrando na mente da pessoa para que ela não tenha uma cultura, ou seja, um caráter de arrependimento, de se arrepender das coisas erradas. Porque coisa errada ela vai fazer, mesmo sendo crente. Só que ela tem que ter um arrependimento, porque o Espírito Santo nos convence do pecado para que nós venhamos nos arrepender. E tem pessoas que estão dentro da igreja que elas não querem ser confrontadas, elas não querem ouvir sobre juízo, elas não querem ouvir a verdade. Por quê? Porque elas amam viver essa vida. Elas não vivem essa vida para Cristo, elas vivem para elas mesmas, se deleitando com seus prazeres, satisfazendo os seus desejos, sem arrependimento. E Bildade ficou muito incomodado quando o pregador Jó começou a falar do juízo que virá sobre os ímpios, né? O capítulo 7, ele é cheio disso. Ele precisa botar isso para fora, porque Jó ele é um profeta, ele está profetizando, e essas palavras são duras. Assim como o povo de Israel rejeitou os profetas que Deus mandou ao longo de sua história, chamando eles ao arrependimento, para largar a idolatria, e eles acabaram indo para o cativeiro, sofrendo, morrendo, porque não deram ouvidos àquela mensagem de juízo dura.
que Deus enviou os profetas para falar. Nós vemos aqui em Jó 8:2, Bildade não querendo ouvir. Até quando seguirá dizendo tais coisas? E Jesus falou que quando chegasse perto dos últimos tempos, as pessoas vão botar comichões no ouvidos, né? Vão botar um tapão assim para não ouvir a verdade. Elas vão escolher mestres, doutores, profetas e apóstolos que vão falar só aquilo que elas querem ouvir. E nós temos que tomar cuidado com os profetas da bênção. Porque na história da Bíblia, do começo ao fim, de capa a capa, Deus levanta profetas para chamar o povo para o arrependimento e para apontar o juízo que virá se o povo não se arrepender. O profeta, o juiz, ele é levantado num cenário de crise. Quer ver, ó? Samuel foi levantado quando a luz já não brilhava mais naquela época no ministério de Eli. A Bíblia fala que as visões já não eram mais frequentes. O povo não dava mais ouvidos a Deus. Aí Deus levanta um profeta para chamar o povo para o arrependimento. Aí você vai ver Elias. Elias é um profeta que é levantado num momento de crise, onde uma nação com milhões de pessoas estão adorando a Baal. Só 7.000 joelhos não se dobraram diante de Baal. Olha que coisa terrível. Aí vem Elias, Eliseu, ele é levantado como um profeta para matar Jezabel. Então assim, você não vê, Deus levanta Osés para casar com uma prostituta, para mostrar para o povo o sofrimento de Deus, o que Deus estava passando com eles mesmo. Isaías é levantado para profetizar contra as nações, morre cerrado. João Batista vem levantar chamando o povo ao arrependimento, arrependei-vos, raça de víbora, é decapitado. Jesus Cristo vem para chamar o povo para o arrependimento, para se voltar para Deus, é morto, crucificado. Os apóstolos pregam a mensagem de arrependimento e são mortos, apedrejados, morrem à espada, são crucificados. Então temos que tomar muito cuidado com o profeta da bênção. Porque na história da Bíblia, os profetas são para fazer o que Jó fez no capítulo 7. Anunciar o juízo para que as pessoas se arrependam. E isso, como incomodou Bildade, incomoda muitos hoje. Porque tem muitos que vão sendo criados dentro da igreja, se convertem, vão lá, e eles não são ensinados sobre a verdade. Eles são ensinados a buscar a bênção, receber a bênção e viver da bênção. Agora eles não são ensinados a serem tementes a Deus, a saber que existe um juízo e que a ira do Cordeiro está próxima. E eles não querem ouvir isso, não, quero ouvir sua bênção, glória, sua alegria, pula, dança, que coisa maravilhosa. Mas o juízo está aí. E o juízo ele toca nas pessoas. Jó no capítulo 7 ele fala sobre enfermidades. Jó fala sobre, praga de vermes e de pústulas cobrem a minha carne, a minha pele se solda e se rompe novamente. Ele vai falar de coisas, os meus dias correm mais rápido do que uma lançadeira de tecelão e transcorrem sem esperança. Lembra-te que a minha vida é um sopro e que os meus olhos já não verão mais o bem. Os olhos de quem agora me vem já não me verão mais, e os teus olhos se fixarão em mim, porém eu já não existirei. Entenda, Jó está profetizando o que vai acontecer com os ímpios. Que aqueles que não têm Jesus, eles não mais existirão. Eles não vão ressuscitar para uma vida eterna, mas sim para um juízo, para uma condenação eterna. Num lugar onde haverá choro e ranger de dentes. E isso incomodou Bildade. Incomodou a velha amizade. Incomodou aqueles que são amigos da igreja, mas não são comprometidos com Jesus e com a sua palavra. Porque Jesus fala assim, vocês que são comprometidos comigo, o mundo vão odiar vocês, porque vocês vão pregar contra o pecado, vocês vão fazer que nem Jó, vocês vão anunciar o juízo. Noé anunciou o juízo, ele foi pregoeiro do juízo e ninguém deu ouvidos a ele. Porque quando o profeta vem anunciar juízo, chamar o povo para o arrependimento, o povo não quer ouvir. O povo vai falar, até quando você vai ficar falando essas coisas? Eu não quero saber disso não, para mim está muito bem minha vida. Tem alguns que até ficam pedindo oração. Ora por mim, pastor. Ora por mim, porque eu preciso me consertar. Ora por mim que eu preciso voltar para a igreja. Não, você tem que tomar vergonha na cara. Saber que o juízo de Deus está em cima de você. E voltar para os caminhos do Senhor, se arrepender. A mensagem de Jó incomodou. Olha, está lá registrado aqui. Jó 8:3, vamos continuar. Acaso
torce Deus o direito. Olha o que Bildade está falando. Acaso torce Deus o direito? Ou o Altíssimo, El Shaddai, torce a justiça? Ou seja, mesmo ouvindo um discurso que o incomodou, ele agora vai distorcer o discurso de Jó e ele vai pegar a palavra de Deus, as características de Deus em seu favor, se justificando, ou seja, porque ele tem que ter sempre a razão. Ele não aceita quando ele é repreendido e constrangido. E olha que Jó ali não estava respondendo para Bildade ainda. Bildade começou a falar só agora. Jó estava lançando palavras, e quando nós falamos do amor, da justiça, do juízo de Deus, às vezes a carapuça cai sobre alguma pessoa e ela se incomoda, e ela não aceita. Em vez de ela ficar quieta, refletir, será que é comigo? Será que isso que foi dito, esse juízo, essa coisa terrível, será que se encaixa em mim? Será que eu estou perfeito na presença do Senhor? Será que eu sou irrepreensível? Não, ela quer se levantar para rebater, porque ela tem que ter razão, ela tem que se defender. E o arrependimento não é uma defesa, o arrependimento é uma entrega, você baixa a guarda. E ele levantou a guarda quando ele ouviu aquelas palavras de Jó de juízo para os ímpios. Então ele fala, né? Porventura perverteria Deus o direito? Perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Né? Será que porventura ele vai fazer isso? Então isso é uma fala de quem sempre tem razão. Então quando a pessoa ouve você falando de juízo, que a pessoa tem que se arrepender, mudar, quando ela vai falar, ela vai automaticamente se defender e falar que ela tem razão e que a outra está errado. Exatamente como Bildade fez. E eu já vi isso em momentos onde havia reuniões, vigílias, cultos, que várias pessoas iam dar palavras e uma vinha e exortava, chamando o arrependimento, falando de juízo. A carapuça caía na cabeça da outra pessoa e ela ficava brava. No momento que ela ia falar, ela desfalava, batia, se justificava. E isso é terrível, porque isso mostra que a pessoa ela está com uma velha mentalidade. Ela é um odre velho. E Deus não derrama odre novo em odre velho, porque ele se arrebenta, ele não aguenta. Uma hora estoura. Jó 8,4. Se teus filhos pecaram contra ele. Agora, como ele não conseguiu, vamos falar assim, acusar Jó diretamente de um pecado, porque nós temos aí, né, o diálogo ali do capítulo 3 até chegar nesse capítulo 8, ele faz, Jó e assim vai, agora Bildade entra, ele não conseguiu. Então o que ele vai fazer? Ele vai falar algo que é interessantíssimo, preste atenção nisso, ó. Se teus filhos pecaram contra ele, contra o Senhor, ele os entregou nas mãos das suas transgressões. E se você voltar lá no começo do livro de Jó, você vai ver que os filhos de Jó se reuniam para fazer festas, comilanças, bebedices. E Jó, quando eles terminavam o período de festa, Jó se levantava e oferecia sacrifícios para santificar os seus filhos. Porque ele fala assim, porventura se meus filhos pecaram, né, eu vou santificá-los. Só que quando o profeta Ezequiel fala assim, se os pais comerem uvas verdes, não é o dente dos filhos que vão embotar. Ou seja, se os pais pecaram, né, esse pecado não pode ser atribuído aos filhos. E aqui nós temos um conceito. Por quê? O pecado, o salário do pecado é a morte. Então vamos lá, um pai pecou, é o filho que vai morrer? Não, é o pai que vai morrer, porque é ele que pecou. Só que todo pecado, ele tem uma consequência, ele traz uma maldição. Então a maldição vem sobre a vida do pai. Como o pai é a autoridade espiritual sobre o filho, a maldição, a consequência deste pecado passa para o filho. O filho vai morrer, vai para o inferno por causa do pecado do pai? Não, mas ele pode sofrer com as consequências do pecado do seu pai. E nós vemos isso na Bíblia, maldições passando de geração em geração. Isso tem lá em Deuteronômio 28, em Êxodo nós vemos isso, no Novo Testamento nós vemos isso. Então ele está falando assim, ó, Jó, tudo bem, você não pecou.
você é justo, reto, temente a Deus, desvia-se dos mal, coisa linda, né? Mas se teus filhos pecaram, é eles que têm que se arrepender, é eles que têm que pedir perdão para Deus. Quando você oferece um sacrifício, quando você jejua, quando você ora para os seus filhos, você está cobrindo eles para que o juízo não venha destruí-los. Quando você está fazendo esses atos proféticos, orando, ofertando, oferecendo sacrifício pela vida dos seus filhos, você está entrando em guerra no mundo espiritual para que a opressão saia de cima dele, para que ele possa se arrepender. Mas se ele não quiser se arrepender, se ele quiser continuar no pecado, né, nós vamos continuar orando. Mas vai vir consequências sobre a vida dele. Se porventura ele morrer estando em pecado, é o que Bildade falou. Ó, se os teus filhos pecaram, né, as suas transgressões vão vir sobre eles, ou seja, a consequência vai vir. Eles vão pagar por aquele pecado que eles cometeram. Então, se eu cometo um pecado, a minha esposa não pode pedir perdão por mim. Ela até pode fazer isso profeticamente, se colocando no meu lugar, intercedendo, assim como Jesus fez na cruz do Calvário, né? Pai, perdoa, eles não sabem o que faz. Jesus pedindo perdão pela humanidade. Então nós podemos pedir perdão pelas pessoas que nós oramos? Podemos. Só que cabe à pessoa se arrepender de todo o coração e deixar o pecado, para que ela seja salva. Mesmo que as consequências desse pecado continuem sobre ela, assim como Davi. Davi cometeu adultério, foi o mandante de um assassinato, ele se arrependeu de todo o coração, Deus o perdoou, mas a consequência veio e continuou sobre ele e a sua família. Então nós não podemos, né, fechar o olho e falar assim, aceitei Jesus, tudo se fez novo, nova criatura sou. Mentira do diabo. Você aceitou Jesus, agora você vai ter a ajuda do Espírito Santo, que ele vai habitar em você, para você se arrepender de todos os seus pecados, quebrar as maldições, cancelar a autoridade que foi dada a demônios. Temos que tomar muito cuidado com isso. Então o que ele está falando assim, ó, vamos pensar aqui, porque, ó, três coisas aconteceram. Jó perdeu suas fazendas, seus bens, perdeu seus filhos e perdeu a sua saúde, ok? Três coisas. Vão trabalhar nos filhos primeiro? O que poderia levar os filhos à morte? Porque a Bíblia fala que quando Jesus ressuscita, ele toma a chave da morte da mão do diabo. Agora, as chaves da morte estão na mão de Jesus. Ninguém morre sem autorização de Deus. Ninguém morre sem autorização de Jesus. Jesus, quando ressuscita, ele vence a morte e toma essa chave. Isso é profético, está lá no livro de Isaías, ok? Ele tomou aquela chave. Só que nesse período de Jó, a chave da morte ainda estava na mão do diabo. Porque lá em Gênesis fala que quando o homem pecou, a morte e o pecado passaram a reinar sobre a humanidade. Então, o que daria autorização para o diabo matar os filhos de Jó? Porque os filhos de Jó não eram retos, íntegros, tementes a Deus, não se desviavam do mal. Pelo contrário, eles viviam em festas, orgias, e era o pai que ofertava, fazia culto, pagava um preço pela vida dos filhos. Era para os filhos estarem lá junto com Jó, mas eles não estavam. Okay? Então, se os filhos pecaram, o salário do pecado é a morte. Naquela época, o diabo tinha a chave da morte ainda. Ele reinava sobre a morte e sobre o pecado. Então, se os filhos de Jó realmente estavam em pecado, como no primeiro capítulo Jó oferece sacrifício e porventura eles pecaram, o diabo podia tocar neles e matá-los. Então, o que Bildade está falando agora... Como ele não conseguiu acusar Jó, agora ele pega e vai tocar num ponto dos filhos. Então, se os teus filhos pecaram contra ele, ele os entregou nas mãos das suas transgressões. Na outra tradução fala, se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou na mão da sua transgressão. Ou seja, salário do pecado é a morte. Então, nós já podemos ver aqui, analisar, por que os filhos de Jó morreram, por que o diabo conseguiu matar eles. Certo? Por que conseguiu tocar na fazenda e na saúde de Jó? Eu já expliquei um pouquinho nas aulas anteriores. Se você não assistiu, assiste lá. Porque no capítulo 3, né, mesmo Jó sendo reto, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, fazendo um concerto com seus olhos, ele fala assim, o medo que eu temia veio sobre mim.
o medo, o apóstolo João não fala lá nas suas epístolas que o medo não vem de Deus, é do maligno. Então nós temos que analisar muito bem isso, tá? Porque o tema, o foco dessa lição é sofrimento. O que é sofrimento? Sofrimento é a consequência de algo. Né? Vamos analisar assim, Adão e Eva, quando eles foram criados, eles eram revestidos da glória de Deus, eles eram perfeitos. Quando eles pecaram, o pecado e a morte passou a reinar sobre eles. O que aconteceu? Eles envelheceram até chegar à morte, enfermidades passaram a vir sobre os seus corpos. Então assim, o sofrimento é a consequência do pecado humano. Não tem como eu falar que a pessoa sofre porque Deus quer que ela sofra. Não. Se a gente for analisar do ponto teológico a doutrina da queda e redenção, nós temos a criação, queda e redenção. Se nós formos analisar a doutrina da queda e da redenção, nós vamos ver que o sofrimento é consequência do pecado humano. Porque até chegar ao ponto de não haver o pecado do homem, não havia sofrimento. Temos que tomar muito cuidado com isso. Ok? Não havia sofrimento. Sofrimento é consequência do pecado humano. Então eu vou falar assim, né? E essa lição, ela fala assim na verdade prática. A existência do sofrimento não quer dizer que haja pecado oculto. Ela não quer dizer que haja pecado oculto. O pecado pode ser claro. O pecado dos filhos de Jó estava claro, tanto que o pai ia lá e oferecia sacrifícios para santificar os filhos. Jó, ele declara, eu tinha medo, e o medo que eu tinha me aconteceu. O medo é pecado. Porque o medo é o contrário da confiança em Deus. É o contrário da fé, é o contrário da certeza absoluta. Quando Golias se levantou contra o exército de Deus vivo, todo o exército de Deus, o povo de Israel, ficou com medo de Golias, até que Davi chegou, ouviu e falou, quem é esse incircunciso? Eu vou lá dar um soco no rim dele. Davi não ficou com medo, porque ele confiava, ele foi em nome do Deus dos exércitos, do Deus vivo, de Jeová Sabaote. Agora o resto do povo ficou com medo, porque deu ouvidos à voz do diabo. Jó, ele ficou com medo, e o medo que ele teve veio sobre ele. Então nós temos que tomar muito cuidado nessas análises. Não quer dizer que o que está escrito aqui é a verdade, você tem que focar na Bíblia. Porque a opinião humana é linda, eu tenho a minha opinião, você tem a sua, o outro tem a dele. Mas o que a Bíblia está falando? Se Jó reconheceu que ele tinha medo e o medo veio sobre ele, deixa eu te dar um conselho, não tenha medo. Porque se você tiver medo, o seu medo vai vir sobre você. Mesmo você sendo justo, íntegro, temente a Deus, se desviando do mal, o medo vem sobre você. Porque o medo não pertence a Deus. Medo é o contrário da fé, é o contrário da confiança absoluta em Deus. Abraão não teve medo de matar Isaque. A Bíblia fala que ele pegou o cutelo e ia matar Isaque. Ele não teve medo, porque ele confiava totalmente que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque. Pensou se ele ficasse com medo? Deus não tem poder, Deus não vai ressuscitar Isaque. Ele não ia matar Isaque. Vamos continuar aqui. Então, Bildade, ele toca num aspecto muito profundo que nós temos que tomar cuidado. Muitas vezes nossos filhos se desviam da presença do Senhor, vão andar por um caminho mau. E esse pecado deles vai trazer consequência contra eles. Nosso papel é orar, jejuar, é ensinar, é ficar em cima, é pagar preço, é fazer atos proféticos, dar ofertas. Nosso papel é entrar em guerra por eles. Nosso papel é entrar em guerra. Mas se eles continuarem no pecado, eles vão colher o salário do pecado. Assim como os filhos de Jó colheram o salário do pecado é a morte. E Bildade apontou isso. O que tem de errado aqui? Não tem nada. Perfeita colocação dele. E só para a gente fechar, no versículo 5 ele fala assim, ó, se com anelo recorreres a Deus e implorares misericórdia ao Todo-Poderoso. Ó, eu vou ler mais um pouquinho. Se fores puros e reto, ele sem demora escutará a tua oração e restaurará a justiça na tua morada. E ainda que o teu primeiro estado tenha sido pouca coisa, o teu último será grandemente incrementado. Para aqui. Calma, ó. Do versículo 5 ao 7, que não está aqui destacado na lição, Bildade se torna um profeta. Depois de ele não gostar do que Jó falou, dele querer ter a razão, não dar ouvidos a Jó, ele fala de algo que é certeiro em relação aos filhos e agora ele profetiza. Ó
Ó, mesmo ele não querendo dar ouvidos à palavra de Deus, no capítulo 7, proferida por Jó, porque feriu o coraçãozinho dele, ele ficou crente dodói, mas ele abre a boca e profetiza. E tudo que Bildade profetiza do 5 ao 7, presta atenção, acontece no capítulo 42 de Jó. Ó, profecia se cumprindo no capítulo 8, profetiza, no 42 se cumpre. Vamos ler de novo? Se com anelo recorreres a Deus, Jó, e implorares com misericórdia ao Todo-Poderoso, é o que Jó faz o livro todo. Ele fala, se forem puros e retos, ou seja, Jó ele era puro e reto, desde o começo deu testemunho disso, e Jó continua assim. Ele sem demora escutará a tua oração. Lembra que Deus vem para os amigos de Jó e fala, não gostei do que vocês fizeram, da forma que vocês falaram, vocês vão pegar um animal, um sacrifício, vão levar para Jó, Jó vai orar por vocês e eu vou perdoar vocês. E Deus ouviu a oração de Jó e sabe o que aconteceu? E restaurará a justiça na tua morada. Jó foi restaurado. Quando ele orou pelos seus amigos, ele foi curado, a oração dele foi ouvida, ó, profecia de Bildade aqui. E ele fala, e ainda que o teu primeiro estado tenha sido pouca coisa, ou seja, aquele sofrimento terrível que Jó estava passando, ele fala, o teu último estado será grandemente incrementado. Jó recebeu tudo em dobro. Profecia de Bildade que se cumpriu. Olha a teologia de Bildade, que às vezes a gente quer levar para um lado só e esquece o outro. E nós vemos que ora ele está falando coisas ruins, ora ele está falando coisas boas. E esse é um aspecto muito importante para nós na lição. Vamos agora para o capítulo 18 de Jó. Vamos para o segundo discurso de Bildade, que vai do capítulo 1 até o 4, do versículo 1 a 4 do 18. Então ele fala assim, né? Ó, então respondeu Bildade, que significa velha amizade, o suíta, dizendo, até quando lançarás rede às palavras? Até quando lançará rede às palavras? Reflete, depois falaremos. Na outra tradução está assim, ó, até quando usarei artifícios em vez de palavras? Considerai bem, então falaremos. Quem está falando assim, ó, Jó, até quando você vai querer usar palavras bonitas, palavras de sabedoria divina? Porque quando uma pessoa que não tem o coração segundo o coração de Deus, ela começa a ouvir coisas que vêm do coração de Deus e se incomoda. Ela não quer ouvir, ela não consegue alcançar, pois as coisas que estão no coração de Deus são espirituais e as coisas do Espírito só se discernem no Espírito. Então ele está falando de até quando você quer usar essas palavras bonitas, essas palavras de sabedoria? Não, ó, bate. Não quero ouvir isso, ó. Pensa aí, reflete melhor nessas coisas que você está falando, que depois nós conversamos. Bildade ficou sem argumento, porque quando nós falamos aquilo que está no coração de Deus, a nossa palavra ela é mais afiada que uma espada de dois gumes, e ela vai penetrando e vai fazendo divisão. E ela divide alma e espírito, juntas e medulas. E a palavra que Jó lançou, preste atenção, a palavra que Jó lançou aqui no capítulo 16, no capítulo 17, ainda que Jó está invocando a Jesus Cristo, invocando, porque Jó, ó, presta atenção comigo, ele fala assim, ó, presta atenção, Jó 17:3, rogo-te, Senhor, dá-me um penhor, sê o meu fiador diante de ti mesmo, que senão tu poderia me dar a mão. Ele está falando assim, me envia Jesus Cristo para morrer no meu lugar, para ser o meu fiador, para assumir a minha dívida, para levar sobre ele os meus pecados e toda a minha culpa. E Jó estava falando com a sabedoria divina profeticamente, e isso incomoda. Até quando Jó vai ficar falando, usando artifícios, lançando rede? Isso incomoda. Incomoda quem não tem o coração de Deus. Muitas pessoas estão na igreja e não têm o coração segundo o coração de Deus. E essas palavras, quando são ministradas em espíritos, por profetas, por pessoas que alcançam aquilo que está no coração de Deus, incomodam. Tem uns que falam assim, só sabe falar de tipologia, só de simbolismo. Mas a Bíblia fala que Deus fala com seus servos profetas através de sonhos e visões. Sonhos e visões são tipológicos, são simbolismos.
Deus mostra as coisas, às vezes não é claro, não é uma orientação direta. Às vezes ele mostra um símbolo, porque a Bíblia toda é um simbolismo. E o escritor aos Hebreus fala, em Hebreus 9, que o Velho Testamento, o Antigo Testamento é sombra do Novo, das coisas futuras, ou seja, é um símbolo. E tem gente que condena a tipologia, porque não tem o coração segundo o coração de Deus. Fala, tá bom, vai, reflete aí melhor. Quando você falar do jeito que eu quero, que eu gosto, que eu entendo, a gente conversa. Porque não tem argumento contra a sabedoria divina de Deus. Olha que coisa interessante, hein? Jó 18:3, porque somos reputados como bestas e menosprezados somos aos vossos olhos. Ou seja, ele se sentiu tão inútil mediante o discurso profético de Jó, que ele está falando aqui, por que você está nos menosprezando? Nós parecemos bestas diante de ti, Jó. Por quê? Ou na outra tradução, porque somos tratados como animais e como imundos aos vossos olhos. Porque quando a palavra ela sai da esfera do natural e ela entra no sobrenatural, ela vai fazer divisão de alma e espírito, junto e medulas. E isso incomoda, e glória a Deus por isso. Então, Bildade, ele se expressa com crueldade, acusando Jó como se Jó fosse um ímpio, porque ele não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele descreve a condenação dele segundo o seu atual estado. E isso desagrada a Deus. Né? Olha o que ele fala no verso 4, presta atenção. Tu que te despedaças na tua ira, por isso a terra ficará desolada, ou as rochas serão desalojadas por seu lugar, elas vão se remover do seu lugar. O que é isso? É a descrição do juízo. É a descrição do juízo que vai vir sobre o ímpio, que Bildade está atribuindo a Jó injustamente. Mas este é o estado do próprio Bildade, que não quer dar ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. Então ele fala, tu que te despedaças na tua ira, é o que vai acontecer com ele no juízo. E a terra vai ficar desolada. A terra, eu não sou feito do pó da terra, eu sou terra. Eu vou voltar para a terra, para o pó da terra quando eu morrer. A terra vai ficar desolada, porque ela vai ser condenada no juízo. As rochas serão desalojadas do seu lugar, ou seja, né, nós que somos pedras, pertencentes a uma edificação, como diz o apóstolo Pedro, nós estamos ali na edificação de Cristo. Quem não está, pode ser pedrinha, pedrão, pode ser rocha, vai ser desalojada. Em vez de ficar na edificação de Cristo, vai para o inferno. E esse discurso dói. Então, quando nós nos sentimos atacados, muitas vezes uma arma de defesa é o ataque. Então o que Bildade estava fazendo? Ao ouvir os discursos de Jó, ele ataca Jó. Ele estava na condição de ímpio, ele acusa Jó de ser ímpio. E isso é terrível. Vamos agora para o capítulo 25, né? Nós estamos analisando aqui, estudando a teologia de Bildade. Nós vimos que ele não aceita ouvir coisas proféticas referente a juízo e arrependimento, tá? Ele não aceita revelações proféticas, tipológicas, simbólicas, que a palavra de Deus está recheada. É um religioso, vamos falar assim, é um doutor em teologia, que não dá ouvidos à forma que Deus fala, que é através de símbolos, através de tipos. A palavra de Deus, Jesus um disse, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quer dizer que o maná era um tipo de Jesus. Quem se alimentasse dele iria sobreviver. Jesus falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Então é um tipo, é uma tipologia. A Bíblia é cheia disso. E tem muitos religiosos que não querem aceitar, criticam e atacam quando ouve, assim como aconteceu com Bildade, a teologia de Bildade. O que é a teologia? A teologia é o estudo, é o conhecimento de Deus. Então é um conhecimento limitado, que não tem uma visão profética, não quer ouvir sobre juízo, porque o profeta é levantado para profetizar o juízo, para o arrependimento das pessoas, não quer ouvir sobre
tipologias e simbolismo. Ó, levanta o meu fiador que vai pagar a minha conta, é Jesus Cristo, que levou sobre ele nosso pecado, nossas culpas na cruz do Calvário. Não quer ouvir. E qual é a arma de defesa? É o ataque. Ele vai lá e agride, ataca quem está falando, quem está profetizando, quem está lançando juízo. E, infelizmente, nós vemos isso até na vida de ministros de Deus, que não aguentam ouvir a verdade e por querer se defender acabam atacando, sendo que eles estão na condição de ímpios, acabam acusando aqueles que estão falando em nome de Deus, declarando o juízo, porque tem que cantar a misericórdia e o juízo, tem que pregar a misericórdia e o juízo. Eles acabam acusando injustamente. E tem que tomar muito cuidado com isso. Jó 25. Então, versículo 1. Então respondeu Bildade o suíte e disse: com ele estão domínio e temor. Ele faz paz nas suas alturas. Ó, aqui nós temos um outro ponto, porque numa outra tradução da Bíblia, vou ler a outra tradução para você. Capítulo 25. Eu vou ler na outra tradução que eu tenho aqui. Porque ao ler isso aqui, ao ler esses primeiros versículos aqui do capítulo 25, dá até para entender que, Bildade está falando certinho de Deus, coisa linda, maravilhosa, tal. Até na revista fala sobre isso, mas eu quero te dar um outro aspecto. Eu tenho uma outra tradução que ela fala um pouquinho mais bonito, no capítulo 25, né? Então respondeu Bildade, o que ele é? É a velha amizade, o suíta dizendo. Aqui que está a diferença, preste atenção nisso, ó. Aqui que está a diferença. No versículo 2. Na tradução da revista ele fala, com ele estão domínio e temor. Aí tudo bem. Ele faz paz nas suas alturas. Na outra tradução minha, fala assim, o domínio e o temor estão com Deus. Ele faz paz nas regiões celestes. Pronto. Aí já muda tudo. Porque uma tradução fala nas suas alturas e outra fala região celestes. Por que muda tudo? Porque o apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, as hostes malignas aonde? Nas regiões celestes, nas regiões celestiais. Então, peraí. Opa, não tem paz nas regiões celestiais. Lá é local de guerra. Jesus, Efésios 1, Jesus nos faz assentar com ele nas regiões celestiais. Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. E Paulo, lá em Efésios 6, fala que é nas regiões celestiais que nós vamos fazer guerra, para a gente tomar posse da nossa vitória. Então você está sofrendo, a bênção, Jesus já te abençoou com toda a sorte de bênçãos, até o fim do sofrimento. Ele já te abençoou. Sabe onde está a sua bênção? Nas regiões celestiais. E o apóstolo Paulo fala que nós temos que ir lá fazer guerra contra demônios, principados, potestades, dominadores desse século e as hostes malignas nas regiões celestiais. E Bildade, ele está aqui trazendo uma doutrina de demônios. Ele começa falando bonito, né? E ele muda um pouquinho, ele muda uma palavra, ele distorce a Bíblia. Olha, com ele estão domínio e temor, ele faz paz nas suas alturas. Não tem paz lá. Se você for em Apocalipse 12, você vai ver que depois que a igreja for arrebatada, Miguel e os seus anjos vão guerrear contra o dragão e seus demônios e vão expulsar eles das regiões celestiais. Ou seja, a região de habitação do diabo e dos seus demônios são as regiões celestiais, assim como o apóstolo Paulo falou em Efésios 6. O diabo e seus demônios, eles moram nas regiões celestiais, eles vêm para a terra passear, e nós temos autoridades para expulsar demônios, porque eles não têm autoridade para ficar aqui na terra. Então eles moram nas regiões celestiais. João nos mostra uma guerra que vai ocorrer a ponto de o diabo e seus demônios serem expulsos das regiões celestiais. Paulo fala que a nossa guerra é nas regiões celestiais. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque isso aqui não é bênção. Isso aqui é doutrina de demônios. E paz, tá paz lá nas alturas, paz nas regiões celestiais, glórias a Deus, você não precisa fazer guerra. Tem crente que não faz guerra contra o diabo.
Tem crente que se acomoda, vai para a igreja, canta, ouve a pregação, vai embora para casa. Prega, canta, faz visita, mas não faz guerra contra o diabo. E Jesus veio para desfazer as obras do diabo e nós também. Jesus nos deu autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, desfazer as obras do diabo, pisar serpentes e escorpiões. Mas vem não fica tranquilo, você não precisa mexer com esse negócio de batalha espiritual, fazer guerra não. Tem paz nas alturas. Não tem, é coisa do diabo. Daniel ficou 21 dias orando, jejuando, se abstendo de determinados tipos de alimento, porque ele estava buscando uma revelação, um entendimento da palavra de Deus. Aí vem o anjo e fala: Daniel, desde o primeiro dia que você orou, Deus me mandou trazer a resposta, mas lá nas regiões celestiais estava tendo guerra, não tinha paz, e eu não consegui passar, até que Deus enviou o arcanjo e ele abriu o caminho. E ainda o príncipe, o principado, o príncipe da Grécia, ou seja, tem guerra nas regiões celestiais. Daniel nos mostra isso, Paulo nos mostra isso, João nos mostra isso. Então, doutrina de demônios, cuidado com aquilo, com as coisas que as pessoas escrevem, cuidado. Verso 3, porventura tem número os seus exércitos? E para quem não se levanta a sua luz, na outra tradução, tem número as suas hostes? E a quem a sua luz não alumia? A quem a sua luz não alumia? Depois eu quero que você leia Tiago, capítulo 1, versículo 17. E cruza ele com esse Jó 25:3. Lição de casa para você, hein? Tiago 1:17. E ele continua assim, ó. Vamos lá, ele continua aqui. Como então o homem poderia ser justo diante dos olhos de Deus? Ele está dando continuidade no verso 3 com o 4. Ó. Porventura tem um número os seus exércitos? Ok, os exércitos de Deus têm número? Tem, a gente que não sabe. Ele fala que só os seus carros são 20 milhões de milhares, e vai 200 milhões de milhares, fala no Salmo. Só os carros de guerra, fora os seus soldados. Tem número, tem, mas a gente não sabe. Tanto que 1/3 parte dos anjos caíram, né? Porque tem número, senão não daria para falar que é 1/3, mas ainda a gente não sabe. Okay? E para quem não se levanta a sua luz, para quem que não brilha a luz de Deus? Deus disse, haja luz e houve luz. Jesus falou, eu sou a luz do mundo. A luz está à disposição de todos. E Bildade já está querendo distorcer isso, doutrina de demônios. Como, pois, seria justo o homem perante Deus? Através do sangue de Jesus. Através daquele que nós lemos lá, que é o fiador. Através daquele que é o redentor, que se levantará sobre a terra. É ele que justifica o homem diante de Deus. Mas a doutrina de demônios vai falar que Jesus tinha pecado, que Jesus não é Deus, que o sangue de Jesus não tem poder para nos purificar, para nos justificar diante do Todo-Poderoso. Ele fala, como seria puro aquele que nasce da mulher? Jesus nasceu da mulher. Eu já ouvi pastores, infelizmente, professores de instituto teológico, pastores, falando que Jesus pecou porque Jesus não guardou o sábado. Sabe o que é isso? É doutrina de demônios, é a teologia de Bildade, de Elifaz, que fala como seria o justo homem perante Deus. Como seria puro aquele que nasce de mulher? Está falando, mesmo que Jesus nasça de mulher, né? A semente da mulher não tem como ser puro, porque vai nascer de mulher, ou seja, vai estar em pecado. Doutrina de demônios que Bildade está falando. Verso 5, olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Mentira do diabo. Até que se venha o juízo, na grande tribulação, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças do juízo, a lua não vai deixar de resplandecer e dar a sua luz, e nem as estrelas. Elas só serão abaladas lá perto do fim de todas as coisas. Doutrina de demônios. E quanto menos o homem que é um verme, chamando o homem de verme, chamando a coroa da criação de Deus de verme, você não vai para nada, o homem. E o filho do homem que é um bicho. Quem é o filho do homem? Quem que se apresenta nos evangelhos como filho do homem? É Jesus Cristo. Então a doutrina de demônios, ela vem para atacar a divindade e a humanidade do Senhor Jesus. Se ele nasceu de mulher, ele é humano, ele não vale nada. Ele está em pecado.
Ele não tem como ele ser justo diante de Deus. Então essa é a teologia que muitos estão acusando Jesus de ter pecado. Muitos não conseguem atribuir a divindade de Jesus. Tem religião, que nós conhecemos aqui no nosso país, que fala que Jesus é profeta. Não admite Jesus sendo Deus. Porque ele é um com o Pai, ele é Deus. Porque a vida eterna é esta, que conheçam a Deus como único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem ele enviaste. E Jesus fala, eu e o Pai somos um. Jesus é Deus. Não reconhece a divindade nem a humanidade. E a Bíblia é bem clara. Os demônios não conseguem reconhecer que Jesus, o Filho de Deus, ele veio em carne e habitou entre nós. Eles não reconhecem. João fala isso. E aqui ele está falando. Como então o homem poderia ser justo diante dos olhos de Deus? Como pode ser puro, nascido de mulher? Quanto menos o homem que é um verme. E o filho do homem que é um vermezinho. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com essa teologia que Bildade ele faz. E na próxima lição nós vamos ver Zofar, os outros amigos de Jó, proferindo. E eu quero finalizar, respondendo a pergunta do começo do tema da lição. Se há sofrimento, há pecado oculto? Sim e não. Porque o sofrimento é consequência do pecado do ser humano. Se o pecado é oculto ou não, não vai fazer diferença. O sofrimento vai vir por causa do pecado. Jó sofreu, Jó tinha pecado? A Bíblia não fala que ele não tinha pecado. Fala que ele era reto, justo, temente a Deus e desviava-se do mal. Mas a Bíblia nos mostra que Jó tinha medo, e medo é do maligno. Então eu posso falar que esse medo é um pecado? Eu creio que sim. Porque se João fala que o medo não vem de Deus, e a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e tudo que nós não fazemos... presta atenção. Tudo que nós fazemos sem fé é pecado, diz a Bíblia. Medo é fé? Não. Então é pecado, tá? Então Jó tinha pecado? Tinha. Sofrimento veio sobre ele? Veio. E João é bem claro, se você falar que você não tem pecado, você é mentiroso. Jó tinha pecado? Tinha. Todo ser humano tem. Mas nós temos o sangue de Jesus para nos purificar. Então, através do medo, o diabo tocou nas suas finanças e tocou na sua saúde. Através do pecado dos filhos de Jó, o diabo tirou a vida deles. Matou. Então, por que todo esse sofrimento? Porque esse sofrimento é consequência do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, não tivessem caído, o sofrimento não viria sobre a humanidade. Então, quando eles pecam, o sofrimento entra. E alguns ficam, não, o tadinho, né? Tem o crente tadinho, tem o todinho de tomar e tem o crente tadinho. Ai, que tadinho, ele sofre tanto, mas ele nasceu na igreja, ele nunca pecou. Isso é doutrina do diabo, é doutrina de demônios, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Quando a glória de Deus sai, o sofrimento entra. E a Bíblia fala que nós precisamos entender que no mundo nós vamos passar por aflições. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como que Jesus venceu o mundo? Com santidade, com obediência total, crendo, sem medo, confiando totalmente que Deus era poderoso para ressuscitar dos mortos, para ajudar ele a viver sem pecado. Nós não conseguimos viver sem pecado. E o pecado ele traz consequências. Mesmo que nós venhamos nos arrepender, muitas vezes, como Davi se arrependeu, consequência veio, sofrimento veio sobre Davi. Então assim, existe o sofrimento? Existe. Por quê? Porque ele é consequência do pecado. Muitas vezes eu nem sei que eu pequei. Né? O povo peca por falta de conhecimento, diz a Bíblia. O pecado traz consequências. Então, às vezes eu não sei que eu pequei. Talvez é um pecado oculto que eu não sei que cometi. Né? Às vezes é um pecado oculto que eu estou escondendo. Ou às vezes é um pecado que todo mundo sabe que eu pequei. E o sofrimento vem por causa disso. E existe um outro ponto aqui que eu comecei a falar e queria terminar. Uma possibilidade. A Bíblia fala que o pecado dos pais serão visitados nos filhos até a 4ª geração. A palavra de Deus não muda. Porque é muito bonito a gente ler isso no Antigo Testamento e chegar a falar, agora nós estamos no período da graça, isso não vale mais.
E pro resto de qualquer outra coisa que eu queira defender, eu falo assim, ó, a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e sempre. Se ela é a mesma ontem, o pecado dos filhos vai ser visitado nos pais. Não muda a palavra de Deus. O que muda é que agora Jesus, ele levou sobre ele, levou na cruz do Calvário as nossas maldições. Mas para isso eu tenho que apresentar, levar até a cruz essa maldição, essa consequência do pecado dos meus pais que vem me visitar, vai visitar meus filhos e meus netos até a 4ª geração. Então, Jó, uma das hipóteses, por que Jó sofreu? Por causa do medo que ele tinha. Foi a brecha onde o diabo conseguiu tocar, com a permissão de Deus. Por que Jó sofreu? Porque ele pode estar carregando sobre ele a consequência do pecado de seus pais, de seus avós, de seus bisavós. Eu não posso anular isso, né? E a Bíblia ela é clara nesse sentido. A Bíblia é clara. Jesus ele fala assim, ó, tem enfermidade que ela não é por causa do pecado dos pais, não é por pecado. Falou, o cara nasceu cego. Ele falou, ele nasceu em pecado, os pais pecaram, a enfermidade veio sobre o filho. Aí Jesus falou, não foi pelo pecado dos pais, essa enfermidade veio sobre ele para que o nome de Deus seja glorificado, para que a glória de Deus se manifeste. Jesus falou assim, ó, não foi o pecado dos pais daquele homem cego que trouxe a enfermidade, mas Jesus não falou que não foi o pecado dos avós, nem do bisavô. Ó! Entenda? Porque o que é a enfermidade? A enfermidade é a consequência do pecado do homem, que foi cometido desde o Éden. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, porque tem o crente tadinho, a gente às vezes acaba achando que ele é santo, que ele não fez nada de errado, e às vezes tem um pecado oculto, às vezes ele pecou sem saber que aquilo era pecado, às vezes é uma maldição que está sendo visitada nele, consequência de pecado dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, porque a Bíblia não muda. Não muda, ok? Então nós temos que tomar muito cuidado, né, para falar, ai, tá sofrendo. Não é a vontade de Deus, presta atenção, não é a vontade de Deus que ninguém sofra, que ninguém fique enfermo. Isso não é a vontade de Deus, isso é a vontade do diabo. Isso é vontade do diabo. Deus enviou Jesus, seu filho, para morrer, para que nós não venhamos a sofrer, para que nós não venhamos a ficar enfermo. Presta atenção nisso. Ai, Senhor, está enfermo, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é que seja curado, sarado. Porque Jesus já levou sobre ele as nossas enfermidades, todo o nosso sofrimento, toda a nossa culpa. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então nunca mais fale, Senhor, seja feita a sua vontade sobre essa enfermidade na vida da pessoa. Você está falando para você é ignorante, você não conhece a palavra de Deus. A vontade de Deus é que a pessoa seja curada e ele já te deu unção, autoridade para você curar enfermo e expulsar demônio. Então muito cuidado com a teologia do tadinho. Ai, tadinho, tadinho, tadinho nada. Você tem que ver se tem algum erro, se tem falta de perdão, se tem algum pecado, se tem alguma maldição que está vindo dos pais visitando os filhos, para que isso seja quebrado e aquela pessoa seja restaurada e o sofrimento acabe. Muitas vezes só precisa de uma posição. Quando ela toma uma posição, assume um compromisso com Deus, o sofrimento vai embora. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Que Deus te abençoe e até a próxima aula em nome de Jesus.